Fala galera, estamos aqui com mais um Pod Up, com o nosso amigo Vinícius Franco, meu irmão Giovanni Manique, e vou contar pra vocês, estamos com um cachaceiro de primeira, proprietário da nossa cachaça envelhecida. Quem é? Nada mais nada menos que Ronaldo Soares, meu amigo, há tanto tempo aí que a gente já vem conversando aí sobre empreendedorismo e sobre vida após dia. Bem-vindo, Ronaldo. Valeu, obrigado pelo convite. Bem-vindo, Ronaldo. Obrigado pelo convite. Vamos falar hoje então um pouquinho da nossa, vamos falar um pouquinho da história profissional, né? Da minha história profissional e empreendedorismo, né? Que é o que nos move, que nos traz aqui hoje, inclusive todos aqui empreendedores, né? De áreas diferentes, mas com a intenção de estar levando para frente aí esse assunto que nos move. Com certeza, acredito que nós vamos aprender um pouquinho contigo e queremos também compartilhar um pouco de conhecimento com quem está assistindo a gente e também um pouquinho de cada um aí. E hoje a gente vai ouvir a história do maior cachaceiro do Brasil. Só que é o seguinte, ele não é consumidor, pessoal. Esse cara aqui, ele tem essa marca da cachaça nossa. E hoje vamos tomar um gole ou não? Vamos. No final a gente vai além provar. Do chimarrão vai rolar uma porque, cachaça. Ó, tá esquentando o peito agora exatamente. Aqui. E daqui a pouco nós vamos esquentar o peito. Vai pelar o peito dele. Olá, Ronaldo. Conta pra gente como tudo começou, meu amigo. Como que... Então, 41 anos de vida, né? Tem muita história para contar. E começando lá no início, desde a época desde os 14 até antes disso já trabalhando, sempre com a intenção de vencer alguns desafios na vida, né? De família humilde, nunca nos faltou nada, porém sempre... né, educado para o trabalho, para crescer como pessoa, crescer como profissional, nunca esquecendo das origens, nunca esquecendo de estar estudando, se preparando para a vida, né? Isso mesmo. Nasceu onde, Ronaldo? Nova Prata do Iguaçu, onde fica Nova Prata do Iguaçu? Sudoeste do Paraná, cidade pequena do interior, e de lá... logo com 5, 6 anos de idade, os pais foram para Santa Catarina. Por isso esse sotaque aí, né? Também. Jaraguá do Sul, uma cidade, né, muito próspera, cidade industrial, e lá fui criado, estudei, tive minhas primeiras experiências profissionais, né? Começou cedo, Ronaldo? Eu diria que eu sempre fui muito, né, de desafios, até antes do tempo, vamos lá. Com 14 anos, na época, podia começar trabalhar, né? Podia ser CLT, vamos dizer assim, na época, a lei permitia, mas antes disso já, né, sempre querendo ter um trocado, o próprio dinheiro. Pagar as próprias coisas. Para poder comprar as próprias coisas. Comprou um quichute na época? Não? Também. Comprei o quichute. Tinha uma conga? Tinha a conga, o pai deu a conga. A primeira conga o pai deu, né? O bom do quichute que era que você pegava assim o cadarço. Isso. E você amarrava quase na canela, assim. Tava os dois lá na canela. Exatamente. Então, vendi picolé. Fui uma vez vender picolé. Não foi uma experiência boa, né? Mas... O que aconteceu? Conta pra nós. Ganhei R$5. Cincão? O dia todo... Mas 5 era dinheiro na época? Era dinheiro, mas pra andar o dia todo no sol, lá eu aprendi o valor do trabalho. Aprendi a dar valor ao trabalho. Mas você pegava o carrinho e também tinha aquele... O negócio de assobiar também? Assobiava também ou não? Não cheguei a aprender, não. Não aprendi porque eu fui uma vez só. Vendi todo o estoque, vendi tudo, só que aí eu notei que eu poderia fazer algo melhor, né? Podia ser mais rentável, né? Isso, não que isso fosse de forma alguma, era algo que não fosse um trabalho, mas eu podia fazer algo que desse mais resultado, né? Uhum. Então, depois disso, fui trabalhar. Aos 14 anos iniciei no comércio, né? Recebendo mercadoria, colocando mercadoria na prateleira. Enfim, exato. Mas isso em mercado? Mercado. Começou a vir picolé, mercado.
E Isso. a tua família ela era mais interior, é mais agricultura ou já? Porque lá em Jaraguá do Sul é mais industrial, né? Aí onde eu nasci era mais agricultura na época. Meu pai é agricultor, minha mãe e tal. Mas Jaraguá do Sul já era uma cidade mais industrializada, né? Então, do comércio, trabalhei 4 anos do comércio, aprendi as coisas básicas da época, né? Que na época não se faltava ao trabalho, né? Não era impossível você arrumar uma desculpa, você tinha que cumprir horário, faltar era incompreensível. Então, na época, esses 4 anos, dos 14 aos 18, serviu uma base para mim entender o que era uma empresa, a hierarquia, né? Então, na época, a gente levava isso muito em consideração, né? Respeitava muito isso, então... E a partir disso, aos 18, aí como já podia, a lei permitia trabalhar como CLT em uma indústria, né? Que acima dos 18 já era permitido, então... Aí eu procurei trabalho numa indústria onde que eu poderia crescer, né? E aprender uma profissão, ter condição de estudar, de formar uma família, enfim. Então, com 18 anos eu fui trabalhar na empresa VEG, né? Uma empresa hoje multinacional. Né? Você entrou, que função lá? Na época era uma função operacional, né? Então, trabalhava lá na operação, com máquinas de usinagem, fazendo peças para motores elétricos, né? E depois cresci dentro da VEG, né? A empresa tinha uma política muito interessante de cursos, de ajuda de custo para formação, né? Formação profissional. Então, na minha época de VEG, praticamente 10 anos de VEG. Dos 18 anos aos 28, então. Exato. Praticamente 10 anos lá, então, onde que eu fiz alguns cursos, técnico em eletromecânica, técnico em sistema de informação. Comecei, na época, a minha faculdade de engenharia na VEG. Depois eu vi que não era aquilo, né? Não era o que me desafiava. E trabalhei lá por esse tempo, então. E de lá eu adquiri uma profissão, né? Trabalhei depois da área produtiva, fui para a área de ferramentaria, onde aprimorei meus conhecimentos em usinagem e tal. E depois disso eu resolvi sair de lá, né? Não saí por causa de que eu não estava gostando da empresa, pelo contrário, né? Só tenho a elogiar, ganhei dinheiro lá, aprendi muita coisa lá, levo para minha vida mesmo. Porém, eu queria, né, ser um empreendedor. Queria arriscar. Né? Queria arriscar. Mas me conta um pouquinho da VEG. Você chegou a liderar pessoas lá? Não. Na VEG... Você sempre foi liderado. Na VEG sempre fui liderado. E aprendeu sendo liderado? Isso, exato. Aprendi muito. Aprendeu como não liderar ou aprendeu como liderar? Como liderar. As pessoas lá são bem preparadas. E também aprendi muito de processos, né? Processos produtivos. Aprendi muito o que dá certo, né? Numa empresa. Lógico que numa empresa muito grande. Na época, 8 mil funcionários só na cidade que eu estava trabalhando, que era Jaraguá, né? Mas na época a empresa já tinha quase 20 mil funcionários. Então, aprendi muito lá. Depois, lógico, a gente leva muita coisa para a vida, né? E aí saí de lá, fui ser sócio de uma usinagem, ferramentaria e tal. Trabalhei 2 anos, também aprendi bastante. Levei conhecimentos, né, da VEG, empresa anterior, para lá. Isso já é o teu próprio negócio. Isso, aí o meu próprio negócio. É um desafio diferente. E o que te fez sair lá da VEG para você entrar hoje numa outra empresa, você abrir teu próprio negócio, foi você querer algo a mais. Exato. Porque lá era uma empresa boa. Você saiu de uma multinacional para você conseguir entrar num desafio diferente. Eu como um bom brasileiro e me sinto um empreendedor e movido a desafios, eu queria algo a mais, né? Esse algo a mais, isso até é interessante falar para quem nos assiste, questão de empreendedorismo. Algo a mais é dinheiro, é processo, é ser desafiado. O que é esse algo a mais que você procurava na época lá? Na verdade, o dinheiro é consequência, né? Eu sempre vejo o dinheiro como consequência. O dinheiro é bom, o dinheiro traz possibilidades,
Porém, o algo a mais, para mim, sempre foi uma questão de desafio, de poder mostrar que é possível, de poder mostrar que dá para fazer, né? Que dá para ser melhor, que tem que se preparar para isso também, lógico. Mas esse algo a mais sempre é com a intenção de desafio mesmo, de algo pessoal, de querer fazer, de querer mostrar não somente para os outros, mas para mim mesmo que é possível fazer e que é possível fazer acontecer, né? E assim ir crescendo como pessoa, como profissional e também, lógico, tendo mais condição das coisas, dar um algo a mais para a família, né? Então, essa era a ideia na época. Aí trabalhei esses 2 anos nessa empresa e por alguns motivos pessoais e profissionais, acabei que eu vi que não era para mim, né? Não era para mim, não como empreendedor, mas não era para mim, aquela área já não era mais para mim. Então, eu ouvi falar que você queria tirar 30 dias de férias. Eu queria exatamente. que você me ensinasse isso, por favor. Você conseguiu tirar 30 dias de férias? Não, até hoje não. Mas, até hoje não? Não, mas eu ouvi tirei. Você tirou ou não? Eu nunca tirei. Já tirou, Gi? Eu não conheço nenhum empreendedor que tirou 30 dias de férias consecutivos, certo? E admiro quem já tirou. Exatamente. Ensino, mas quero aprender. E aí, saindo da usinagem lá, o meu objetivo era tirar 30 dias de férias, né? Então eu falei, não, a partir de tal dia, uma segunda-feira lá e tal, eu vou pegar 30 dias de férias e vou esfriar um pouco a cabeça, vou dar uma descansada, vou fazer algo que eu nunca fiz. E quando eu voltar desses 30 dias de férias, aí sim eu vou procurar outro trabalho ou vou abrir uma outra pequena empresa, enfim. Aí eu vou fazer... Meteu o louco. Mas dá pra perceber que você é um cara assim, não é acomodado. Sempre tá procurando alguma coisa Sim, diferente, estudar... não fica ali na inércia esperar alguma coisa acontecer lá atrás. Não que consigo. foi acontecer de você. Até duvido que você tenha conseguido tirar 30 dias. Aí. Não consegui. Então conta pra nós a história que... Aí, nessa situação, sempre quando você vai mudar assim, de forma bastante drástica, né? Vou parar isso aqui, vou começar outra. Aí você troca ideia com amigos, né? Com familiares. E aí fui na casa da minha irmã, conversando com ela, com o marido dela e tal, meu cunhado. E, vou fazer isso, vou pegar 30 dias de férias e tal. Aí, na época, o Éder, o meu cunhado, falou, Ronaldo, eu tô precisando de um cara lá na empresa que eu trabalho, que é a DPCil, né? A DPCil é uma distribuidora de material de construção. Isso em 2011. Como que é o nome dele? O Éder? Éder, olha, o cara te deve aqui, hein? E, verdade. O cunhado não é parente, cara. O cunhado tem uma empresa. Não, mas eu falo brincando, cara. Que legal, né? Família unida. Então, dos 30 dias de férias é do cunhado. Exatamente. A culpa dele é nunca ter pegado esse dia. E aí ele me falou que na DPCil estava precisando de um profissional que entendesse algo de informática, né? Na época de sistema de informação e tal, que entendesse um pouquinho. E falou, Ronaldo, a gente precisa instalar lá um sistema de WMS, aonde que a gente vai verticalizar o estoque da empresa. O que é WMS? É o sistema de estoque por endereçamento, né? Então, vamos instalar um sistema lá e que a empresa está crescendo, precisa se estruturar e tal, então eu estou procurando alguém. Você não gostaria de ir lá fazer uma entrevista, trocar uma ideia com a gente? Eu falei, vamos lá, né? Isso quanto tempo depois? Uma semana, mais ou menos? Na verdade, eu nem tinha acabado ainda minhas atribuições na usinagem ainda, já estava conversando sobre isso. Porque eu nunca fui de esperar. Nem esperou sair, já entrou. Não, já estava conversando sobre o que eu ia fazer depois das férias, né? E aí ele me falou, se você quiser ir lá para trocar uma ideia, conhecer, sem compromisso, ok, né? Então, legal, lógico, por que não? Sempre fui curioso, né? Sempre aceitei desafios, vamos lá conhecer. Cheguei lá, conheci a empresa, conheci o Pedro, o seu Antônio, o Pedro, 2 irmãos, diretores da empresa, né? Os proprietários. E fiz, né? Uma conversa muito... Não foi uma entrevista formal, foi uma conversa. E nessa conversa, eles me falaram o que eles precisavam fazer. E, né? Com meia dúzia de palavras lá, a gente acabou meio que já saindo de lá, meio que contratado, né? E depois de 3 dias, na segunda-feira seguinte, quando ia começar minhas férias, eu comecei na DPCil. Comecei lá como responsável por essa implantação desse sistema. E tô até hoje, né? 12 anos já. Como é o nome dessa empresa? DPCil, distribuidora de material de construção. DPCil é uma empresa hoje que está instalada em Campo Largo, nossa cidade aqui.
mas você vai contar um pouquinho melhor para nós, mas é uma empresa que hoje a gente fala de nível nacional já, que praticamente tomou o sul do país, porque está em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Paraná. Isso. Então, na época, a empresa tinha 35 funcionários, né? E eu fui para lá para participar dessa implantação e desse crescimento, desse projeto da empresa, né? Então, fui muito bem acolhido lá, muito bem recebido, como pessoa, como profissional. E comecei lá nessa implantação desse sistema. A gente implantou não só o sistema, mas novas formas de trabalho. E dessas 35 pessoas, funcionários na época, que trabalhavam internamente, fora os representantes, né, que também eram uma faixa de 30 pessoas, que eram representantes externos, que atendia mais ou menos a metade do estado de Santa Catarina. A gente começou, junto com o pessoal, né, área comercial, diretoria e tal, a implantar alguns processos, algumas melhorias. E ali começa... Aí eu saio de um empreendedor para um intraempreendedor, né? Uhum. Então eu me sinto até hoje um empreendedor, mesmo trabalhando dentro de uma empresa que não é minha. Mas que eu faço parte, né? Sempre vestiu a camisa. Exato. Sempre que a gente fala. Sempre veste a camisa da empresa. Tentando me colocar no lugar de dono, de quem quer o melhor para aquela operação, para aquela empresa, né? Mas isso acontece quando o próprio dono da empresa, que tem uma hierarquia, no caso, os donos da empresa te dão essa possibilidade também de você enxergar como dono e fazer com que também te dão a condição de você crescer junto com a empresa, mas te dão as ferramentas para você, autonomia para você trabalhar. Exatamente. A liberdade de trabalho responsável, né? A liberdade com responsabilidade sempre dá muito certo. E a autonomia para resolver as coisas e para implantar processos, testar e implantar processos que deem certo, né? Então, você acredita que conseguiu trazer algo da VEG e implantar na DPCil? Sim. Muita coisa? Eu acredito que muita coisa de processo e tal é uma escola, né? É uma escola para... Você fala muito em processo, certo? Onde você... Em qual das empresas ou do qual lugar que você trabalhou que você conseguiu enxergar processo? Uma boa escola, a VEG foi uma boa escola, porém, em todas as empresas que a gente passa e que a gente participa ou que a gente trabalha, existem processos, né? Ou mal ou bem instalados, ou talvez na palavra nem é mal instalado, mas que dê mais resultado ou menos resultado. Toda empresa tem um processo. Toda empresa tem uma política. E isso a gente busca, às vezes até em visitas em outras empresas, né? A gente sempre busca enxergar o que acontece de bom, né? O que está acontecendo de melhor e implantar, adaptar para a realidade, né? Que a gente trabalha. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de consultoria. É isso, né? Uma consultoria, por exemplo, nada mais do que você levar de um lado para o outro informação, conhecimento, ideias novas para que aquela empresa que está começando e que tem um processo não tão produtivo, naquele momento não tão bom, levar ideias e implantar e fazer que aquele processo daquela empresa fique melhor, né? Então, processos a gente vê em todo lugar hoje, né? Porém, isso é importante. Dá para melhorar, né? Da DPCil, ela tem quantos anos hoje a empresa? 27 anos. 27 anos. Isso. Você está há quantos anos? Há 12. Há 12. Então, eu entrei quando eu tinha 15 anos e com 35 funcionários aproximadamente. Hoje, né? São quantos funcionários no total? Hoje a empresa conta com quase 450 funcionários. Bastante. Dividido aí para nas 3 unidades. Então, aí, rapidamente, assim, né? Eu tive uma passagem pequena, até se for ver assim, mas a introdução toda, né, do trabalho foi lá em Santa Catarina, em Guaramirim, do lado de Jaraguá do Sul, onde que é a sede. Você morava lá, né? Sim. Morava lá. Mudei para cá, né? Mudei para o Paraná, cidade de Campo Largo, que a gente está hoje, né? Por conta da primeira filial, da empresa. Então a gente veio para cá na época, iniciamos um trabalho aqui para implantar a primeira filial da empresa aqui, hoje instalada, né, no bairro São Caetano aqui, um galpão já próprio agora, na época era alocado, hoje próprio, né, um galpão que tem possibilidades aí para 10 mil partes, né? Ele tem, você falou do tamanho até... 8 mil metros quadrados, é grande, né? Pra caramba, né? 8 mil metros quadrados. E hoje a gente está aqui com 155 funcionários, né? Certo. Atendendo todo o estado do Paraná. E quem que escolheu o Campo Largo? E por que escolheu o Campo Largo?
Na verdade, já era uma vontade da diretoria da empresa, né? Não especificamente Campo Largo, mas Campo Largo era citado já dentro da empresa, mas Campo Largo é uma cidade hoje, logisticamente falando, né? É uma cidade estratégica, porque está do lado da Grande Curitiba, faz parte da Grande Curitiba, Faça acesso ao norte e do tem Paraná. acesso a todo o resto do estado, né? Cortado por BRs aí, então... Como a DPC é uma distribuidora, é uma empresa de logística, né? Então, quanto melhor os acessos, melhor a gente vai estar né, conseguindo fazer nosso trabalho. E atender melhor o cliente, na verdade. Outra pergunta, Ronaldo, é assim, como que você acaba se destacando na DPCil, né? Você vai acabando gargando novos espaços até que você torna-se gerente e é um homem de confiança que o homem manda, vai para Campo Largo. Na época, esse meu jeito inquieto, né, de querer fazer as coisas acontecer e de querer sempre estar melhorando e tal, na época lá, né, depois de implantado o sistema, eu acabei me tornando um coordenador, né, coordenador de recebimento, depois também da parte de logística, os caminhões na rua e tal, e interagindo com todos os outros setores da empresa, sempre tentando dar ideias e melhorar processos, não só do setor que eu era responsável, mas dos demais também, né? E aí a gente veio, na época, acabamos tendo essa, né, essa tarefa, né, de vir para cá. Foi muito bom, agradeço até hoje essa oportunidade, foi uma das melhores oportunidades profissionais da minha vida, né? De estar vindo para cá e responsável por essa implantação da unidade aqui. Isso é muito, muito bacana, Ronaldo, porque Campo Largo é uma cidade que num processo de expansão gigante. E esse ponto que você comentou, que logisticamente ela é muito interessante, e realmente porque a facilidade de você ir para o restante do estado, capital aqui, faz com que isso otimize muito o tempo, otimize o custo e tudo mais. Até, pessoal, vocês que estão nos assistindo aí, seguem o Pod Up, se inscrevam no canal para vocês curtirem toda a história do Ronaldo aqui que ele está falando, e seguem a gente lá, Pod Up. Então, e aí, Giovanni, né, dando continuidade até na pergunta sobre a questão de estar assumindo responsabilidades, enfim, depois de 2011 que eu entrei na empresa, 2014, final de 2014 aqui, vindo para Campo Largo, e agora final de 2021, né, ainda em meio a questões de pandemia e tal, a empresa me proporcionou mais um desafio, né, de eu estar indo ao estado do Rio Grande do Sul, né, mais propriamente falando de Gravataí, que também faz parte da região metropolitana, então lá de Porto Alegre, né. Então a gente foi a Gravataí, levamos algumas pessoas chaves, né, para estar nos auxiliando, ajudando para Gravataí. Lá a gente implantou nos moldes parecidos com a primeira unidade, primeira filial Paraná, implantamos a filial unidade Rio Grande do Sul. Então hoje, dentro da DPCil, né, eu tenho a felicidade de ter sido, ter essa confiança de ter implantado, né, ter essa oportunidade de implantar as duas filiais da empresa, né? Que legal isso. E isso me traz, vamos lá, me traz um certo conforto e um certo orgulho também, porque se for pensar assim, pela tua vida profissional, tudo. Sim. A pessoa te dá uma confiança para você estar à frente, para você poder participar da abertura dessas filiais. E tem possibilidade de abrir mais filiais? Tá com possibilidade, estão analisando outros estados também? Nesse momento a gente está focado, né, no estado do Rio Grande do Sul, ainda tem bastante trabalho lá, né? Então a gente ainda não está falando de novas áreas, mas com certeza a empresa tem muito a crescer, então eu não tenho dúvida de que a gente vai além, né? Mas nesse momento a gente está focado, né? O objetivo principal é estruturar bem essa parte do Rio Grande do Sul para que a empresa se consolide no Sul, né? Hoje é uma das maiores aí, sempre está aparecendo nas revistas. Já recebeu prêmio, né? Vários prêmios, sim. né? Aparece nas revistas isso do ramo, né? Como o Felipe falou, recebendo alguns prêmios, né, de
de destaque no país e principalmente no sul do Brasil, né? Que joia. Legal. Ronaldo, falando um pouquinho de você. Até uma curiosidade minha aí, a questão do intraempreendedor e empreendedor. Então, se foi intraempreendedor na DPSil, chega um momento que você sente medo, né, em todas essas mudanças, você mesmo, você, Ronaldo, estou com medo de investir aqui. Eu, Ronaldo, estou com medo pela DPSil, nunca teve esse sentimento. Não, Medo do desafio, medo de... Na verdade, eu acho assim, eu nunca tive medo, né? Eu tenho cautela às vezes, sabe? Então, de analisar, né? Quando você vai com os pés no chão, analisando, fazendo um trabalho sério e bem feito e tendo por trás uma sustentação de uma empresa sólida, uma empresa séria no mercado, eu não tenho medo, né? Eu tenho cautela, eu acho que a gente sempre precisa dar os passos conforme a gente pode, né? Mas eu acredito que fazendo um trabalho bem feito, sendo correto no mercado, a gente sempre vai estar sendo apoiado, os clientes sempre vão estar, né, sendo, vamos dizer, parceiros, então não tem por que ter medo, né? Uhum. É lógico que a gente precisa sempre estar medindo, né? Sempre estar fazendo a coisa acontecer de forma gradativa, né? Não dá para sair daqui agora... né, falando que dá certo fazer loucura no mercado, né? Em qualquer ramo que seja, a gente precisa ter cautela, né? Legal. Comentando da empresa que você está hoje ali, Ronaldo, o que você coloca como que você pontua hoje? A empresa está onde está, hoje tem um sucesso, tem um destaque nacional, e você está à frente também desse trabalho, né? Merecedor também desse resultado. O que você pontua na empresa? Coloque alguns pontos assim que você acha que isso cite no sentido que... Por que teve esse destaque? Foi comprometimento, seriedade. Eu sei que é uma empresa séria, mas o que você acha que levou a levar a empresa a esse nível hoje? Bom, toda empresa tem uma política, né, que a gente segue, tem os seus valores, né? Uhum. E eu diria assim que na DPSil a gente sempre preza muito pelo cliente e a gente nunca promete algo que a gente não possa cumprir. Bacana. Então, se a gente prometer e cumprir o que prometeu, por menor que seja a promessa, por menor que seja a proposta, Uhum. você cumprir e fazer de uma forma séria, um trabalho sério, você sempre vai ter sucesso. Né? Hoje muita gente fala, é preço também, mas o preço, a gente sempre fala que o preço quem dita é o mercado, né? Uhum. E produto, todo mundo tem produto, né? Todo mundo tem produto, uns com algumas marcas, outro com outras, né? Então eu diria que a prestação de serviço, o trabalho sério, cumprir o que prometeu, sempre vai vencer, né? Sempre vai se colocar numa posição de destaque, né? Agora vamos falar um pouquinho, a gente trocou uma ideia ontem e por coincidência do destino, vamos falar assim, nós três aqui fizemos a Empretec. Conte um pouquinho dessa história do Empretec e o que é o Empretec. Que é uma história, a Empretec é sensacional, né? E pô, foi o início de um novo projeto seu, conta um pouquinho. Exatamente. Então, vamos lá. O Empretec, né, que hoje é a marca de um treinamento aí que o Sebrae, né? O Sebrae é uma instituição muito importante no país hoje, detém aqui no Brasil. Então, esse treinamento é um treinamento de imersão que a gente fica uma semana focado, né? Focado mesmo no treinamento, enfim. Ferrado, para não falar outra Ferrado. Ferrado. Esquece do resto, esquece do mundo, né? E na época da DPSil, já ainda lá em Santa Catarina, né? Eu fui fazer o Empretec, já faz mais de 10 anos isso. E quando eu fiz o Empretec, eu precisei vender um produto, né? E eu vendi cachaça. Daí, né, hoje a gente já um pouquinho mais elaborado, né? Que joia, mas linda, linda cachaça. Gostei, Foi aí né? que nasceu o maior cachaceiro do Brasil. Que top, hein? Muito então, bonita, garrafa. na época eu precisei vender um produto e eu escolhi vender cachaça. Vendi para os meus amigos de trabalho, amigos pessoais e na época, né, usei uma estratégia de alguns representantes meus lá fora, porque eu sozinho não ia conseguir, né? Paguei comissão, né? E encontrei alguns representantes na época para vender cachaça para mim também, naquela 3, 4 dias ali que a gente vendeu. E por que cachaça? Por que Era a você pergunta que eu ia escolheu? fazer agora. Por que cachaça? Cachaça é um produto brasileiro primeiro, né? É brasileiro.
E cachaça eu diria que bebida, né? Eu sempre gostei da boa bebida, não do excesso, sempre da boa bebida, do experimentar boas bebidas, experimentar bebidas bem elaboradas, né? E a cachaça eu tinha essa oportunidade, estava mais próximo de eu ter na região, na época, né? Até hoje, região de Jaraguá do Sul e cidades próximas lá, sempre tiveram boas cachaças, né? Então eu sempre pensei, eu vou procurar algo para vender quantidade ou qualidade, né? E na época eu tinha mais próximo, com mais facilidade, uma cachaça de qualidade para vender. Talvez se eu tivesse escolhido vender cerveja, na época eu teria que pegar uma cerveja muito comercial e que todo mundo já conhecesse, que soubesse vender um volume. Não. Então a cachaça eu poderia vender um produto de qualidade, podia ser, e agregar valor também, né? Então foi por isso que eu escolhi. Então na época eu vendi um valor considerável e de lá para cá eu sempre trouxe a cachaça como um hobby, né? Entendi. Então eu sempre tive na minha casa algumas garrafas de cachaça da minha marca, né? Mesmo que na época ainda não registrada, mas eu sempre, não era para ganhar dinheiro, mas algum amigo falava, Ronaldo, você tem uma cachaça boa? Lógico que tem, tá aqui. A nossa. Né? A nossa. E era única, não tinha no mercado, eu que tinha cachaça. Se ele quisesse de novo, ele ia ter que comprar de mim. Porque... E por que o nome Nossa? O que vem considerar, você vem trazer? Porque é Nossa, né, com C cedilha, né? Até então, com duas C cedilha. Aqui tem um cavalo, o que demonstra? O que você pensou? Então, o nome Nossa é de ser nossa de posse, de ser nossa mesmo, né? E os dois cedilhas, para diferenciar, né? Para diferenciar, porque como é um nome próprio, o nome da marca, o Nossa da escrita formal não chamaria tanta atenção. Então, talvez você nem perguntasse o porquê do nome, né? Pessoal, olha que cachaça linda. Então... e também depois de tomar uma cachaça, não importa, né? Se é com S, com C cedilha, né? É bom demais, não importa. Mas o cara vai chegar até 2S depois ali. Essa aqui é nossa, então. Esse é nosso. Então, já. Você me falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Se fosse nossa com 2 S, nós não íamos nem perguntar por que não chamaria atenção, não né? chama atenção. Não, mas pode se tratar como uma estratégia de marketing. Exato. Faz parte do marketing. E o cavalo, várias bebidas hoje, ou marcas e outras coisas, até usam, às vezes, animais como um símbolo, como para, né? De forma, vamos dizer assim, o cavalo para mim, ele significa força, né? Para ser uma marca forte e imponente, né? Então, eu gosto de cavalos, inclusive, né? Tenho e tal. Então, eu usei, né, a caricatura ali, né? A cara do cavalo, né? E criamos daí um rótulo melhor do que na época, hoje com a garrafa mais estilizada e tal, né? Então o Empretec na época me fez nascer esse sonho da cachaça. Isso sempre foi algo que era usado, era um hobby, e agora há um ano atrás se tornou profissional, né? Essa marca é registrada hoje, né? Aí na Marcas e Patentes aí no Brasil. E já temos em alguns clientes aqui em Campo Largo e região, algumas lojas, né, de bebidas e afins aí. E com certeza o nosso objetivo da agora para frente é levar a marca para outras cidades, outros estados, né? E fazer com que ela se torne uma marca conhecida, primeiramente no sul do Brasil. Sim. E depois, por que não, no Brasil? E onde que encontra? Fala para nós, Sérgio, quem quiser comprar essa cachaça hoje, onde que encontra? Tem o Instagram, né? Sim, a gente tem o Instagram, né, da Bebidas Nossa, né? E a gente encontra nas melhores lojas aqui de Campo Largo que vendem bebidas, vinhos, cachaças, cervejas artesanais aí aqui em Campo Largo. Nas melhores lojas aí já tem a nossa bebida à venda. Que show. Ronaldo, eu queria perguntar uma coisa pra você, porque ontem a gente acabou comentando ali, e teve uma história que eu queria comentar que eu achei muito interessante, mas muito interessante mesmo. Porque primeiro você vendia picolé. E daí, como você era lá no interior, talvez você fala que você vendia, o que você fazia com galinha lá. O que você fazia com galinha, Ronaldo? Ele pulou essa parte, você ia esquecer essa parte. Ah, Ronaldo. Na verdade é assim, né? Ele veio explicar melhor pra gente. Ah, Ronaldo. Conta a história da galinha. Olha só, Giovanni, olha só. Eu escrevi aqui que você... Ficou bonito, Giovanni.
Eu escrevi que você aprendeu linha de produção da galinha. É, isso aí. Então, Como que foi? antes de trabalhar no comércio ainda, Mas, você tá receoso, pega a galinha. Faz carinho no bichinho. antes, mas aquelas galinhas lá eram maior, cara. Era mais produtivo o Mais negócio. produtivo o negócio. Então, antes de trabalhar no comércio ainda, quando eu vi que o vender picolé era uma coisa que não me rendeu o que eu precisava, então, e eu não podia trabalhar ainda como CLT em nenhuma empresa e tal, eu descobri que tinha um casal, enfim, né, um pouquinho mais no interior da cidade lá, que vendia frango para mercearias, bares, lanchonetes que assavam esses frangos no final de semana para estar vendendo como carne assada, enfim, né? Ele era um empreendedor também. E precisava de gente lá e eu trabalhei um tempo lá com alguns amigos de escola, fui algumas vezes e a gente trabalhava numa linha de produção lá, onde que alguém, né, tinha um responsável por matar os frangos e... Não era você que matava. Eu era o que depenava o frango. Você depenava o frango? E tinha a pessoa que limpava e tal. Então, E como que depena um frango, me diz? Você só tira as penas só dele? tem que colocar o bicho na água quente primeiro, né? Ah, entendi. Olha só, esses meninos de apartamento, né, cara, não sabem limpar um frango. Cara. Cara, se você souber de onde eu vim. Então é verdade, tinha esquecido essa parte. Antes de trabalhar no comércio, eu ajudei lá trabalhando, ganhei um dinheirinho, né, limpando frango lá para esse pequeno empreendedor lá que criava e vendia para o comércio esses frangos, né, na época. Então faz parte da história também. Legal. Ronaldo, com toda a história que a gente já vem aprendendo contigo aí, e a gente sabe um pouquinho agora, você lidera muitas pessoas. Essa questão de liderança, a questão de perfil de liderança, vem de você? Você aprendeu na VEG, você aprendeu lá atrás? Aonde que você se tornou, aonde que você vê aquele teu day one, que a gente chama, né? Que você se tornou um líder mesmo? Aonde que você... Não, hoje eu consigo ser um líder de verdade. Eu vejo assim que desde piá, desde escola, né? Eu tinha... Você liderava a bagunça. Eu tinha esse perfil, né? Eu costumo falar assim, né? Eu não sou melhor que ninguém. Nesse lado, nesse perfil, né? Nessa atividade, talvez eu já me destacasse desde de criança, né? Então... Já tinha aptidão desde menino. Exato. Então, eu sempre gostei de estar... desde lá do futebol e tal, vamos fazer assim, né, dando ideia e tal, e isso eu fui adquirindo, lógico, mais experiência desde a época que eu comecei meus trabalhos aos 14 anos, todas as empresas que eu passei, sempre me espelhei nos líderes, sempre olhei, sempre busquei ver o que faziam, né, e aí, na DPCil, né, que eu consegui colocar isso em prática e aprendi muito, aprendi com os meus diretores e aprendi também com os próprios liderados. A gente aprende muito com as pessoas que trabalham com a gente, né? Com certeza. E isso sempre foi meio que natural, sabe? Foi acontecendo meio que naturalmente. Lógico que a gente sempre buscou formação, né? Como eu falei, na época da VEG, lá, cursos técnicos, depois na época da DPCil, o Empretec, a gente já citou que nasceu a marca, né, da cachaça. E você fez MBA também? Eu fiz o MBA em gestão empresarial pela FGV, né? Então, em parceria com a DPCil. Nunca ficou parado. Nunca fiquei parado. Conhecimento, nunca fiquei parado. Sempre buscando se aprimorar para tentar também aprender coisas novas e estar à frente. Exatamente. O MBA da FGV, né, me trouxe muito também essa questão do liderança, né? Liderar pessoas. Expandiu tua visão? Você Sim, acha o MBA? Muito. Eu diria que tanto o Empretec como o MBA, ele abre um leque, né, de uma visão muito grande das coisas, de negócios, né? E aí você começa a enxergar os negócios de forma um pouco mais ampla e aí te dá essa possibilidade de você estar liderando mais gente, de você estar gerenciando um negócio maior, né? Então, essa formação acadêmica, ela é importante também, né, para nos trazer uma visão diferente das coisas, trazer informação e trazer um negócio que eu sempre falo para os meus liderados, para os meus coordenadores que estão lá, né? Quando eu não estou nas unidades, sempre tenho meus braços direitos cuidando desse povo todo. Eu sempre falo que a gente precisa conhecer pessoas, né? O famoso network, né? Então, hoje
você conhecendo pessoas te abre muitas portas, né? Para você fazer negócios, para você ter amigos, para você viver a tua vida de forma mais produtiva. Você precisa conhecer gente. E eu acho que pessoas, um ponto que você chegou aqui, numa empresa, tem muitos pilares que são as pessoas, né? Então, assim, sorte lá, o Pedro e o Antônio lá atrás terem encontrado também uma pessoa como você, porque hoje também é um dos pilares ali. E o ramo que você trabalha, que é a parte da logística ali, não é um ramo fácil. Você lidera pessoas ali, assim como qualquer outro, né? Mas você lidera pessoas ali também que trabalham, não só estão ali, porque, por exemplo, você vai pegar alguém com um caminhão ali, às vezes a pessoa sai, volta, às vezes é outra pessoa. Sim. E assim, muita gente, né? Muitas pessoas. Então não é um ramo fácil. Então pode dizer que você é um cara que, batalhador, guerreiro ali, e principalmente a questão de respeito, né? Porque tem pessoas mais velhas, tem pessoas mais novas, mas hoje dá pra ver que pra ser um líder igual você é ali hoje, demanda tempo, experiência, estudo, conhecimento e garra, principalmente, para conseguir, como eu disse, controlar todo o sistema, né? Sim, sim. A gente precisa ter... Eu digo que a gente sempre precisa ter pessoas boas ao nosso lado. Né? Eu sempre gostei de ensinar as coisas que eu sei. Sempre gostei de passar as experiências, né? Nunca gostei de ficar para mim. Eu sempre gostei de formar pessoas, formar líderes, né? E para que eu possa sair de uma unidade para outra e que essa unidade continue funcionando, né? Então eu sempre gostei disso. E sempre buscar a liderança através da confiança, através do respeito e não através daquela questão autoritária, né? Eu mando, você obedece. Não funciona assim. Mais. Hoje não funciona mais, né? Talvez até tenha funcionado um tempo atrás aí, mas não é da nossa época, né? Sim. Então hoje a gente precisa ter pessoas de confiança e mostrar para essas pessoas a importância de fazer as coisas, fazer bem feito e daí sempre formando esse time, né? De pessoas que acabam fazendo acontecer as coisas, né? Legal. Galera que tá curtindo aí nossos episódios, siga a gente, se inscreva no canal, clica no sininho, que vai ter muitos conteúdos bons que nós temos hoje aqui. E quando nós vamos tomar uma cachaça? Eu quero tomar uma cachaça. Vamos tomar uma cachaça. O peito já tá quente, chimarrão, agora eu quero uma cachaça. Isso mesmo. Esquentar mais um pouco ainda. Daqui a pouco o Giovanni e o Vini vão servir uma cachaça para nós. Mas contando pra vocês uma história aqui, você falou agora de picolé. Eu também tenho umas histórias, cara. Eu já fui na roça, plantei batata. Não, plantei batata no bom sentido, não corta. Não, mas principalmente eu falando assim, já trabalhei um pouco de tudo, assim como os meninos. Pra vocês terem uma ideia, quando eu tinha 18 anos, eu trabalhei como servente de pedreiro pros meninos aqui. Olha aí. Então assim, eu trabalhei de servente de pedreiro. A gente concretamos uma Fizeram uma cerca. Uma cerca, uma caixaria de concreto. Então tem história que a gente conversa hoje, sócios, enfim, a gente é sócio hoje da imobiliária lá, a gente conversa que, assim, tem os perrengues que a gente passa ali, mas tudo isso faz parte que nos molda hoje a gente ser o que a gente é, né? E só nos fortalece, né? Essas histórias só nos fortalecem. Eu diria que a gente, para chegar onde a gente chegou e continuar, a gente precisa participar, né? Não é só coordenando, gerenciando. A gente precisa participar. Tem momentos que você vai colocar a mão na massa, vai fazer acontecer, até mesmo para dar exemplo, né? Então, eu diria que é o perfil do empreendedor, né? O empreendedor hoje ele trabalha 15, 16 horas por dia, né? Ele tem que fazer acontecer. No caso da cachaça, que é um negócio à parte, né? Que não é o meu negócio principal hoje, mas no caso da cachaça, eu sou estoquista, o estoquista, o transportador, o representante, o comprador, o vendedor, enfim. Faz tudo, né? Faz então, se eu quiser levar a marca para frente, eu vou precisar trabalhar, vou precisar me dedicar nessas horas vagas aí que eu tenho do meu trabalho principal hoje, né? Para que aconteça. Então, eu vou trabalhar sábado, vou trabalhar domingo, vou trabalhar depois do horário. Então, hoje o empreendedor no Brasil é isso, né? Tem muito empreendedor por necessidade também no Brasil hoje, a gente for ver, né, Giovanni? Giovanni e Felipe, Vini, vocês conhecem muita gente, sabe que muita gente é empreendedor por necessidade, às vezes até sem muito conhecimento, né? E a gente gostaria de sempre estar passando essa mensagem de como fazer melhor essa parte também. Isso até é uma oportunidade legal para a gente falar, que um dos nossos objetivos do podcast é isso mesmo. Então, nós sabemos da necessidade que os empreendedores têm de procurar conhecimento e a gente quer divulgar nosso conhecimento de uma forma gratuita. Então, siga a gente para a gente transpor e trazer experiência, trazer conhecimento, know-how para vocês melhorarem, para a gente
aprender com nossos erros, aprender também com os nossos acertos. Né? E até comentar, quem você comentou agora do Empretec, quem é empreendedor e não passou pelo Empretec, eu falo para vocês que é algo curso sensacional. bom, sensacional. Façam, vale a pena. É uma semana de imersão ali, mas vale a pena. Tira a gente da zona de conforto e faz pensar diferente. Faz pensar diferente. Muito interessante. Procure lá Empretec do Sebrae, que é top. Ronaldo, falando da tua história, você errou em algum momento? Errei. Todo mundo erra, né? Eu acho você se arrepende de alguma coisa? Não me arrependo. Não me arrependo de ter passado por tudo que eu passei. Porém, lógico, tem coisa que a gente erra e com o conhecimento que tem hoje, teria feito melhor, né? Amadurece, na verdade. Amadurece. Qual que foi, se você falasse qual que foi o teu erro mais exorbitante, ou o teu pior erro, que você fala, puta merda, que cagada que eu fiz. Cara, o maior erro... Não conte. eu não diria que teria um maior erro, né? Eu diria assim que teriam situações que a gente pularia, né? Ou que faria com mais experiência hoje. Então, é lógico que em algumas situações a gente assume responsabilidades. Eu diria que o maior não foi um caso específico de maior erro. Eu diria que se fosse, com a experiência de hoje, se fosse para viver tudo novamente, eu diria que eu teria reservado alguns momentos a mais do que eu reservei para viver uma vida em família, para viver uma vida, vamos dizer assim, fora do trabalho. Acho que trabalhou muito, você acha que poderia ter equilibrado um pouco melhor? Então? O equilíbrio é a palavra certa. Eu acho que todos nós, empreendedores brasileiros que correm atrás das coisas, enfim, correm atrás dos negócios, de sustentar a família, de fazer acontecer, a gente, em alguns momentos, a gente acaba esquecendo um pouquinho, né, da saúde, da vida pessoal, da vida da família, dos filhos, enfim, a gente acaba esquecendo e se dedicando ao extremo. Não que dedicação não seja bom, né? Lógico, dedicação é muito importante, mas eu acredito que se fosse para fazer novamente, eu teria usado uma regra um pouquinho melhor para aproveitar alguns momentos a mais, né? Com a família, com amigos, né? Para dar uma folga um pouquinho mais para a cabeça, porque quando você se dedica full time para alguma coisa, você acaba deixando outras de lado e isso pode gerar um arrependimento depois. Os 30 dias de férias, né? Seu Pedro... Então... Aqueles 30 dias de férias estão fazendo falta até hoje. E falando nisso, hoje você já conseguiu mudar essa chave? Você já tem seus hobbies? O que você faz hoje para esfriar a cabeça? Então, Felipe, a gente vai aprendendo, né? Então, já fiz algumas coisas para isso daí, né? Lógico, a gente vai aprendendo, a gente precisa ir se dedicando também à saúde, à vida pessoal, enfim. Então, já andei de moto de trilha, jipe no mato, kart, cavalo, né? Fiz um... Depenou galinha? Fiz uma caminhada, né? Junto com alguns amigos, até inclusive da empresa e tal. A gente atravessou a maior praia do mundo, que é a Praia do Cassino, né? Para quem não sabe, a Praia do Cassino é uma praia que fica no estado do Rio Grande do Sul, né? Que a maior praia do mundo fica no Brasil. Fica no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, que vai do porto de Rio Grande até o Chuí, né? Que é a última cidade do Brasil. E são 230 quilômetros de areia, praticamente deserto, né? Você foi caminhando até o Chuí. Caminhando com a equipe na época, né? Quantos dias? 7 dias. Uma semana caminhando e acampando, né? Isso com mochilão mesmo. Mochila, tinha uma equipe de apoio também para algumas coisas que a gente precisava e tal, né? As mínimas ali necessárias, mas eu diria que foi dessas situações que a gente foi criando durante a vida para dar uma desfocada do trabalho, eu diria que foi o maior desafio pessoal que eu tive e o melhor também desafio pessoal, assim, no sentido de fazer algo que me tirasse, né, da zona de conforto e realmente fizesse repensar algumas coisas, né, na vida. Falando assim parece simples, mas 7 dias caminhando sem acesso a telefone, WhatsApp. Isso pela areia a todo momento? Areia. Calo. Porque ali a areia às vezes afunda, às vezes você pega uma areia um pouquinho mais... Tem várias adversidades.
inclusive vento contra, calor de dia, frio à noite, tempestade de areia, dormir em barraca, não ter como tomar um banho. Eu diria assim, toda a equipe que foi sensacional, amizade para sempre, para a vida assim, que teve até hoje. Eu diria assim que toda a equipe no final falou, a gente aprendeu a dar valor para pequenas coisas. E o que você tira exatamente isso, dar valor para pequenas coisas. O que você tira mais da experiência? No sentido assim, porque o pessoal faz alguns caminhos também, tem caminhos bem famosos, que é uma peregrinação. Compostela, exatamente. Mas o que você tirou nesse período ali? Você conseguiu trazer mais reflexão internamente, para tua vida pessoal? O que trouxe para você? Eu sempre falo para meus amigos e alguns, né, que a gente já vai contando essa história, né, que fica e, né, acredito que a gente nunca vai esquecer de um desafio desse tamanho. Eu sempre digo que a questão, me falaram antes de eu ir para lá que a mente poderia fazer, né, a mente poderia agir nesse momento. E eu sempre fui muito assim, não. E o cético, cara, se o corpo, o que vai doer são as minhas pernas, os meus pés, mas a mente vai junto. E daí lá eu aprendi, né? Lá eu aprendi que quem comanda o corpo é a mente e não somos nós que comandamos na nossa mente, né? Mas você fala, Ronaldo, sobre a mente nessa caminhada, né? Quais foram as dificuldades, né? Até no próprio grupo. Como que você relata sobre isso? Por que a mente domina essa parte? Eu diria assim, que a formação, o grupo em si, nós éramos pessoas que estavam bem afinadas, tinham o mesmo objetivo. Quantas pessoas eram? Nós fomos em 7 pessoas. 7 pessoas. Todos concluíram? Sim. 7, nós éramos em 7 pessoas caminhando e mais os apoios, né? E todos concluíram, né? E uma equipe muito boa, foi fantástico, assim, essa parte equipe, né? Mas eu diria assim, a parte da mente, a mente começa, chega um momento que a mente começa a te boicotar. Então, assim, eu vou caminhar 230 quilômetros, beleza, eu tenho isso para mim como objetivo. Eu caminhei no sábado, onde que ainda tinham pessoas, né? Na praia, legal. No domingo, ainda era euforia, né? Pô, a gente caminhou no sábado, como é que foi ontem? Dormimos a primeira noite em barraca, na areia, aquela história. Alegria ainda. Exatamente. Aquela emoção, na segunda-feira, aí a mente começa a te falar algumas coisas do tipo, cara, você caminhou sábado, você caminhou domingo, as tuas pernas estão doendo, né? O que você tá fazendo aqui? Você tá cansado, mas veja bem, é segunda. E você vai caminhar até sábado. Entendeu? Então, assim, você tem a terça, você tem a quarta, você tem vários desafios, um dia após o outro até chegar lá. Você faria de novo? Faria de novo. Faria tudo igual, né? Porém, hoje eu sei que é a mente que comanda o corpo e que você tem que lutar contra ela, alimentando ela de momentos bons, de desafios, de pensamentos bons, pensamentos positivos, porque senão você desiste. 230 quilômetros a pé, na areia. Na maior você faria de novo? Faria de novo. Eu faria contigo. Pode de carro? Depois a gente foi de carro, depois para relembrar algumas coisas. Então, mas assim, ó, eu diria que esse foi um dos maiores desafios, mas eu tenho propostas, né? Eu tenho um propósito ainda de fazer o caminho de Santiago de Compostela, que lá sim são mais de 800 quilômetros. Amigos que fizeram mas aí eu diria que a gente, sabendo de como que né? Se preparar melhor, ter um tempo melhor, pegar 30 dias de férias, né, Vini? 30 dias de férias para fazer uma caminhadinha dessa, é tudo que eu mais quero. Então, são histórias, né? Eu sempre digo que tanto no trabalho quanto na vida pessoal, a gente vai conhecendo pessoas, vai vencendo desafios, tanto profissionais como pessoais, e a gente e o que fica disso tudo não são os bens que a gente adquire, não é o dinheiro que a gente ganhou, né? Mas o que fica mesmo são as histórias, os legados, né? Isso a gente sempre leva lá isso, a gente conversa muito sobre isso, sobre o legado, e exatamente o legado é você deixar o que você fez, o que você viu, suas experiências,
Porque é o que vai ficar realmente, né? Sim, E você falar dessa experiência aí de andar 230 km é sensacional. Eu falo que é algo... Porque, assim, é uma... Você provou a você mesmo ali, você tirando uma prova. Cara, eu consigo. sim. É sim. como o pessoal que faz o Ironman agora, que acabou participando na semana passada aí. Florianópolis. Então isso é muito bacana. Eu sou muito fã de quem se desafia, vai lá e faz acontecer. É legal. E eu diria também, né? Eu tenho 2 filhas hoje, se Deus queira, eu tenha netos, né? E, cara, o que eu vou contar para os meus netos? O que eu vou falar para eles? Só de você ter feito essa cachaça, meu amigo, o seu neto vai ficar feliz pro resto da vida. E outra coisa, quer tomar uma cachaça deles? Vamos tomar uma cachaça? Vamos tomar. Vamos abrir uma Tem que cachaça. brindar, né? Mas enquanto você abre Você a abre, cachaça pode ir aí, contando. né, aproveitando o tempo aí, cara, eu acho que a gente precisa, no final da história, tem vários jargões, várias conversas que se falam, né? Algumas pessoas falam, mas e os teus amigos? Você tem 4 amigos? Mas por que 4, né? Dizem que um homem feliz, ele fez 4 amigos durante uma vida, né? Porque o caixão tem 4 alças, né? Então, quem vai carregar o meu caixão? Mas eu acredito muito que a vida, como todos nós sabemos, passageira e tal. E aí... Posso servir ou você vai servir? Pode servir. O que a gente vai ter para contar quando a gente não puder mais fazer essas coisas? Que vai chegar uma hora que você vai ter que se aquietar, né? Teu corpo não aguenta. Teu corpo vai envelhecer, tomara que com saúde e tal, podendo tomar uma cachaça. Isso. Mas, e aí? Né? O que eu vou poder falar para as pessoas que eu fiz de bom e dar de exemplo e de repente até dar uma ideia, né? Falar pros netos, pros amigos dos netos, né? Vai lá, faz a Praia do Cassino, né? Bacana, né? Você quer ser empreendedor, comece por aqui, não cometa os erros que o teu avô cometeu, né? Por que não, né? Você tá com papo de velho já. Mas olha só, né? Cabelinho platinado, Pô, né? Ronaldo, mas 41 anos você tem, né, Ronaldo? Tem muita coisa pra fazer Tem muita ainda, coisa pra né? fazer ainda, cara. Tem muito, tá novo. Tem uma Ronaldo, invernada, pra hein? gente fazer um brinde legal aí, o que te motiva? Desafio. Ser desafiado. Ser desafiado. Ser Qual foi desafiado. teu maior desafio? O meu maior desafio como pessoa, como algo assim, pessoal, foi a praia do cassino, A caminhada. né? A caminhada, né? A travessia. Mas como profissional, né? Como profissional, o meu maior desafio hoje é criar seguidores, criar pessoas que possam tá fazendo algo melhor nas empresas onde eu estou trabalhando, nas empresas onde hoje eu estou prestando consultoria, né? Que a gente, além de trabalhar na DPCil, tem uma marca de cachaça, presta consultoria para algumas empresas menores, a consultoria na área de logística, às vezes acaba passando para as outras áreas também, né? Então, eu diria assim que o meu maior desafio hoje é encontrar pessoas boas que possam seguir esse trabalho que a gente vem fazendo, né? E não só, diria, seguindo o trabalho que eu estou fazendo, mas seguindo o trabalho que nossos amigos, fazendo o correto. E fazendo você melhorar também. Fazendo, exatamente. E se fosse para deixar uma mensagem para o empreendedor que queira começar agora, que mensagem você deixaria para ele? O empreendedor hoje, eu não conheço a realidade fora do país, mas o empreendedor hoje no Brasil, ele é um guerreiro, né? Então, se você quer ser um empreendedor, quer ser uma pessoa de sucesso e precisa gostar de desafios, precisa gostar de trabalhar, de acordar cedo, trabalhar 15, 16 horas por dia. Esquecer os 30 dias de férias. Esquecer as férias, né? Mas precisa fazer isso com amor, dedicação, precisa querer, né? Porque se você não está afim de assumir desafios, de trabalhar, de correr atrás... Ser apaixonado. Né? tem que gostar, né? Porque não é fácil. Se for para ser fácil, é mais fácil ser funcionário de alguém, né? Ganhar aquele salário lá mensal e chegar ao final do dia, chegar às 5h30, 6 horas da tarde para casa e esquecer das responsabilidades. Que não tá errado também, né? Vai das que pessoas, não tá errado também. Né? A gente tá falando de empreendedorismo aqui, de intraempreendedorismo, trabalhar nas empresas, mas a gente respeita todos os pensamentos, as formas, né, que as pessoas levam e a gente aqui, né, nós que estamos aqui conversando hoje,
a gente se sente empreendedores, se coloca na posição de empreendedores, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que não têm essa vontade e a gente respeita todas as funções, todas né, são importantes, né? Então, mas como está no sangue, a gente não consegue desistir disso aí, né? Então, até comentando, tem mais um desafio aí, além disso, desses que a gente já falou todos aí. Estou também me envolvendo aí com uma outra empresa de serralheria também, desse ramo também, né? Então, a gente vai diversificando as áreas de trabalho, vai se envolvendo com algumas pessoas por amizade e acaba fazendo negócios, né? Então, hoje, a gente, como empreendedor, não fica parado, né? Vai diversificando. Vai diversificando. Né? Colocando um ovinho em cada cesta, né? Exatamente. Vamos fazer um brinde então, Ronaldo? Fazer um brinde, eu quero saber se vocês vão tomar tudo num gole. Mas sempre é óbvio. cachaça só no gole. Eu já tô falando porque os Você bichos... está com o rei da cachaça. Sim, mas o vocês maior não são, vocês são vendedor. Nutella. Seguinte, nós temos que falar que quem seguir a gente vai estar concorrendo lá. Exatamente. Explica aí essa. Porque essa cachaça aqui é nossa. Essa é Essa nossa. é Mas nossa. essa aqui Também é nossa. pode ser sua. Pode ser sua. A gente vai estar depois, né, no Instagram Do do Pod Up lá, colocando as regras e tal, mas já está aí a cachaça para ser sorteado depois, Vamos né? fazer uma live ali, nós já sorteamos essa Isso, cachaça. vai ser sorteado, vai ser Essa sorteado. cachaça é nossa, mas ela pode também ser Essa é sua. sua. Um brinde, um brinde. brinde. É boa, né? É nossa. Ronaldo, quero agradecer de coração. Muito obrigado por você separar um tempinho para vir conversar com a gente. Acredito que foi muito produtivo para mim, dos meninos. Fico muito contente em contar com a sua amizade, contar aí com toda a sua parceria e todo o teu conhecimento. E muito obrigado de coração mesmo. Obrigado, Ronaldo. Deus abençoe você, tua trajetória. Tudo de bom sempre e vamos continuar aí tomando uma cachaça junto. Eu tenho certeza que vamos ter outros encontros aí. É isso aí, Ronaldo. Muito obrigado mesmo. Essa rodada não somente de cachaça, mas também do chimarrão. Pelo Pod Up a gente agradece, por todos os meninos também. E sucesso para você. E que venham novos desafios, que a gente possa estar sempre buscando esse network e passando pro pessoal o conhecimento, né, todo o seu desafio que você conquistou, ultrapassou. Beleza? Eu também tenho a agradecer a vocês, Giovanni, Vini, Felipe, né? Um dos primeiros aí do Pod Up, né? E eu agradeço sempre as pessoas que estão ao meu redor, amigos e fazendo negócio, fazendo hoje aqui essa gravação, né? E agradecendo também a minha família, agradeço a Deus pela oportunidade de estar sempre podendo participar, né, de uma forma sempre ativa, né, no trabalho, na família, na sociedade e agora também aí, né, mais esse canal que a gente tem aí para estar falando e colocando as nossas ideias e, por que não, passando para outras pessoas, né? Esse é o objetivo. Show de bola, Ronaldo. Obrigado, galera. Valeu, Segue lá, moçada. Pessoal, Tchau, tchau. segue o Pod Up. Segue a gente lá.